Olá, olá, olá! Chegando, pode colar com a gente, galera! Está no ar o seu podcast esportivo, aqui pelas principais mídias, redes sociais. Você pode acompanhar aqui no Facebook de Djalma Cola, no Insta do Pode Colar, uma cobertura geral daquilo que vai acontecer no episódio de hoje. E, é claro, todas as edições, todos os episódios, em nome aqui da nossa grande parceira, a Unirp, o Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, então por isso fica o recado para você que quer fazer o seu curso de graduação agora em 2023, a Unirp é a melhor opção. Você pode fazer comunicação social com jornalismo, publicidade e propaganda e outras tantas opções. Então, portanto, não perca tempo, matrículas com até 70% de desconto aqui na Unirp. E o Pode Colar, esse podcast esportivo, para você poder também se inscrever no nosso canal no YouTube, o Pode Colar Podcast, você se inscreve e assiste todos os outros episódios que nós já tivemos, já passaram por aqui grandes atletas, dirigentes, como a Doroteia, Julinho Martins, o jornalista Felipe Modesto, entre outros. Então, portanto, você vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e pode acompanhar todas as outras edições. E o Pode Colar também disponível no Deezer, no Amazon Music e no Spotify, as principais plataformas de áudio para você nos acompanhar. E como toda semana a gente traz um convidado especial, alguém que tem um legado, alguém que pode falar muito a respeito de determinada modalidade aqui na cidade de Rio Preto e também região, o programa de hoje não é diferente, porque ele carrega o sobrenome de uma família que tem um legado no esporte, que ama o basquete e já teve muitas conquistas, muita coisa bacana, e é com muita alegria que eu recebo aqui meu amigo Marininho Manella para poder contar um pouco dessa história, não só a sua, né, mas como eu disse, né, um legado familiar daquilo que o esporte e o basquete representa para vocês. Muito obrigado pela presença, Marininho. Eu que agradeço a presença, o convite, nessa casa tão importante que é a Unirp. Estudei aqui, sei como é que funciona, muitos anos de faculdade. Foi nossa primeira parceira desde 1900 e bolinha aí, então quero mandar um abraço para toda a diretoria, parabéns aí pela faculdade. Sempre está apoiando o esporte riopretense. E apoiando aqui o podcast, quando eu passei essa iniciativa também para a direção, falei, olha, eu vou lançar um projeto, mas é um projeto meu, poderia utilizar os estúdios, quero fazer algo para poder trazer personalidades esportivas. Rapidamente o pessoal já me abriu as portas, por isso que eu fiquei muito feliz e sempre aqui eu estou enaltecendo esse trabalho da Unirp. E você como atleta, agora também como treinador, como dirigente, pode dizer, né, que desde a época do grande Marino Manella e o avô, o quanto a Unirp sempre foi parceira de vocês, né, nessa caminhada, né, podemos dizer assim, do esporte. Não, com certeza. A Unirp, a primeira equipe esportiva de Rio Preto patrocinada pela Unirp, o apoio das bolsas foi o basquete. O basquete que abriu a porta para as outras modalidades. Então, desde lá de trás, que eu me formei em educação física, me formei em nutrição, tudo através da faculdade, por isso que eu sou sempre muito grato, além de ser parceiro até hoje. Ô Marininho, é o seguinte, você vai contar bastante coisa sua, só que antes a gente vai ter que voltar lá no passado, literalmente, né? Porque, pra mim, o eterno Marino Manella, que eu tive o prazer de conhecer, acompanhar em jogos, ver a emoção que ele tinha na beira da quadra, como ele quase invadia lá, dependendo do que estava acontecendo. O que você se recorda aí dessa participação do teu avô, da tua família? O que o basquete sempre representou para vocês? O basquete para a família, para o meu avô, sempre foi tudo, né? Meu avô tinha muitos ditados que até hoje eu carrego, que ele por mais que ele preferizava o basquete, ele falava primeiro o homem, depois o jogador. Então ele sempre ia pelo caráter, ia sempre para formar o cidadão. E o esporte, ele vinha no pacote. E aquele trabalho desde formiguinha lá de trás, desde quando ele veio de Cravinhos, que ele foi para Jales, e Jales veio parar em Rio Preto. E aí, tanto que tem uma história bem curiosa, o pessoal pergunta muito, né, se o basquete nosso é vinculado com o futebol. Pelo nome, né? Pelo nome. Porque ele era um americano fanático também pelo futebol, né? Mais de 20 anos de secretaria e tudo mais. Mas no nosso início era o América Futebol, sim. Durante mais de 6 anos aí era vinculado com o futebol, e depois com aquela mudança de diretoria, vai pra lá, vai pra cá, meu avô achou melhor fundar, né, o América Esporte Clube, porque aí ele também englobaria outras modalidades, que era o sonho dele, né?
expandir o esporte em Rio Preto. Ô Marininho, agora me conta assim, um chamado caso de família. Você, acredito eu, que nem pensava ainda em jogar, tinha lá sua bolinha, batia lá no fundo de casa, e teu avô certamente deve ter te contado muitas histórias. O que você se recorda aí do passado dele também, antes de se tornar aí o Marino Manella presidente do América, mas aquele Marino Manella ainda que jogava. Que recordação bacana que você tem dessas histórias aí? Antigamente a regra era diferente, então tem muitas histórias. Tem uma história que ele contava bastante, que era no final de um jogo, você fazia a falta técnica e você não batia o lance livre, né? Você ia pro lateral. E o rapaz estava indo para ganhar o jogo. Aí ele saiu correndo e abraçou o cara. O jogo acabou, ganharam o jogo. Ele usou a malandragem, a técnica ali da regra, né? Que nem a gente fala, pôs a regra debaixo do braço e ganhou a partida. Mas podia isso, não normal? Podia, né? Mas ganhou, né? Se a gente fizer uma associação, é praticamente o Gandula que invade para evitar o gol. Mais ou menos isso, né? Antigamente tinha muito disso. E meu avô conta várias histórias, porque são anos, né? Então é história pra caramba. Tem a história também que ele jogava contra a Francana. É uma história boa também. Que o time de Franca era fulminante o contra-ataque. E ninguém conseguia parar. E aí ele mandou fazer uma redinha com um gol a menos. Então toda hora que fazia cesta, a bola parava. E tinha que abrir, mas não abria, porque ela tinha um gol a menos e demorava pra ir. Então a gente fazia cesta, voltava pra defender com 5... Você tá brincando que até esse tipo de técnica existia? Muita coisa. Então cada técnica tem essa particularidade. Acredito que cada um tem uma história diferente, né, desse tipo aí, que vale a pena na hora de sentar, na hora da resenha, conversar, né? É porque eu confesso o seguinte, Marininho, eu sempre acompanhei mais o futebol, tanto é que a maioria das coberturas minhas foi nessa área. E no futebol tem muita coisa também, o time da casa não apara a grama, depende do outro time, pra jogar com o gramado mais alto, pra dificultar toque de bola. Então no basquete também tem digamos, esses atalhos. Atalhos também. Hoje tem menos, né? Hoje que esse benefício da câmera, da informação, tudo acontece mesmo, mas acontece. Mas meu avô nessa parte sempre foi muito estudado. Meu avô sempre buscou, sempre se atualizou. Ele gostava muito do basquete iugoslavo, que ele falava. Sim. Ele citava muito Mirko Novosel, que ele falava que tinha livros e livros. Então ele sempre foi bastante catedrático, né, nessa parte aí de informação. Legal, e o respeito, né? Que eu me lembro que todo mundo que vinha jogar contra, ou quando falava-se no nome dele, era uma sumidade dentro do esporte, né? Pelo respeito que a federação, a arbitragem, enfim, ele reclamava bastante, mas mesmo assim o árbitro levava assim numa boa, porque sabia que do outro lado estava uma pessoa que é uma bandeira dentro da modalidade, né? O que você tem a dizer em relação a isso, do que as outras pessoas comentavam, que todo mundo tinha, digamos assim, um prazer em estar perto dele, em vê-lo, em reencontrá-lo, dependendo do confronto, né, contra uma equipe adversária? Ele sempre foi muito sério. A marca-chefe do meu avô foi a organização e seriedade, né? Meu avô sempre foi muito sério em tudo que fez, sempre cumpriu com tudo que falava e colocava em prática, né? A hora que ele falava, vou montar um campeonato, ele montava o campeonato, vou jogar tal campeonato, ele fazia de tudo. Então ele sempre foi aquele que batalhava, né? Tanto dentro como fora da quadra. Além de ter muita informação dentro, ele tinha muita informação nos bastidores. Isso que é importante, né? Chegava na federação, era um dos carros-chefe desde lá de trás, por quê? Pelo respeito, pela seriedade, por todo um trabalho, né? Foi formador de quantos cidadãos aí de bem, conformados, os que viraram jogador, que tem toda uma história, até aqueles que constituíram família e deram sequência na vida, né? E uma outra coisa importante, como você está dizendo aí, das pessoas que praticavam esporte, de repente aqueles que não viraram tanto como um jogador, mas teve esse lado humano, lado família, aquilo que ele pregava mesmo para quem passava nas mãos dele. O que você se recorda também desse fato? Dos companheiros agora, né, na época quando você começou a jogar e tudo mais? Foi até um fato engraçado, o Chevy, da primeira geração do time, que mora fora, hoje mora no Canadá, veio fazer uma visita para a família e passou. E a gente estava recordando de várias situações nossas de 13, 14 anos, que meu avô tinha o hábito de acabava o treino, ele trazia uma folha de papel para cada um, né, com dizeres, e ali ele tinha lições de vida. Bacana. E aí ele falava do voo dos gansos, por que os gansos voam em V, porque eles trabalham em equipe. Ele já contou essa história lá no antigo Canal 16, com viu? Certeza, mas é legal você falar aqui. Com certeza, que o primeiro da frente puxa todos os de trás que estão cansados, e é um trabalho de equipe, e
Quando um se afasta do bando porque ele tá cansado, 2, 3 vai com ele para ele manter a formação em V. Então ele sempre contava essas palavras, esses dizeres, os 4D, determinação, disciplina, e daí vai. E aí também ele fazia muita parte do espiritual, do eu, né? Então a gente sempre fazia no final do treino, além desse ensinamento de vida, ele lia uma palavra, então ele chamava de 1 minuto para Deus. Que a gente tinha 24 horas no dia, que ele falava, vou disponibilizar pelo menos 1 minutinho para poder falar da parte espiritual, ler um trecho de uma Bíblia, até aqueles que legal. acreditam, os que não acreditam, respeitavam, e todo dia era assim. Isso não era semanal, não, isso aí era todos os dias. Era pelo menos 15 minutos final, só de ensinamento de vida aí, pra gente poder virar o homem antes do atleta. Bacana. Bom, e além dele, a gente tá falando bastante do seu Marino, mas e dentro da tua casa, tua família também, aí os pais, enfim, como que era esse ambiente aí do basquete? O ambiente do basquete... Como era não, como é ainda, né? Quando minha avó era viva ainda, ela falava assim, de domingo, basquete de domingo, nem a bala, hein? Então, porque a gente ficava falando do que acontecia da semana, dos jogos, às vezes perdia um jogo, já tava mordido, a gente ficava dialogando como tinha acontecido, por quê, o que poderia melhorar, e minha avó já dava aquela vetada, na mesa do almoço, não, a hora que acabar, vocês podem falar. E a família sempre apoiou, né? Essa família viveu o basquete a vida toda. E minha tia hoje, mesária, também cuida da liga, eu continuo no esporte, aí o resto da família dá uma desgarrada um pouco. Minha mãe super fã, não posso nem falar. Minha mãe sempre é uma torcedora número 1. E agora dando sequência no trabalho da família, tentando resgatar muitas famílias, porque com essa pandemia a gente viu que deu uma mudada muito grande, né? A gente teve que ficar em casa, o incentivo ao esporte foi outro. E agora a gente está retomando aos pouquinhos aí para voltar a ser aquele time com os americanos, com as disputas grandiosas aí. Bom, eu me lembro, eu cheguei na casa do seu avô em 2014, que eu levei uma aluna, que inclusive estava com o Léo, você comentou do Léo aqui, nosso querido Leonardo Roveroni, ela era da mesma turma, e eu fiz um sorteio, e cada aluno tinha que cuidar de uma modalidade. É mais ou menos aquilo que a gente estava conversando agora há pouco aqui em off. E ela foi sorteada com o basquete, só que aquela história, ai, professor, eu não entendo nada de basquete. Falei, tem esse contato, eu vou ligar e a gente vai agendar, a gente vai lá na casa dele. Aí eu me lembro, a gente foi num domingo à tarde lá. Sim. Aí a sua tia, que estava lá, nos atendeu. Aí eu vi a quantidade de coisas relacionadas ao basquete. Eu fiquei praticamente dentro de um museu, né? Me senti dentro de um museu. Essa é a minha herança. Eu me senti dentro de um museu, e aí ela fez uma matéria, aí seu avô, como sempre, muito solícito, e mostrava isso, mostrava aquilo. Contando as histórias do primeiro uniforme. Isso. Eu sei que ela saiu de lá com uma quantidade de coisa que ela falou, agora vai ser difícil eu ter que editar tudo isso. Né? Falei, mas agora é a tua missão. Sim. Sabe, a quantidade de itens, porque é uma história, uma carreira. Você tem uma ideia de quantos anos isso tudo aí tá dentro dessa simbologia? Meu avô, ele sempre contou que o primeiro time que ele treinou foi com 13 anos, lá em Cravinhos, o time das meninas que não tinha técnica, ele falou, não, vamos juntar, fazer um bem bolado que eu mando bala. Então daí ele começou a conquistar e ele conta o início da carreira, porque quando você ganha uma medalhinha, você ganha uma medalhinha, né? Então ali deu início. Eu sei que tem muito arsenal ali, tem muito clube que não tem aquilo que o meu avô conquistou, dá uma parede gigante, uma parede e meia, até mais, né? Deve ter em torno de quase 400 troféus, assim, fora as medalhas. E cada jogador, e com a sua história, da sua maneira, gratificava o meu avô com alguma coisa. Meu avô teve um grande jogador, que é o Joy, que foi seleção brasileira, viajou o mundo e ele tinha um Fusca. E todo lugar do mundo que ele passava, ele colava uma bandeirinha, alguma lembrancinha nesse painel do Fusca. Aí, quando ele foi vender o Fusca, ele arrancou o painel e deu pro meu avô. A porta do porta-luva. Então, meu avô guardava isso aí, embalado em plástico, todo. Sei. E tem lá tá lá até hoje. Olha que bacana. Com certeza. Vamos guardar o resto da história, com as fotos, com as histórias, dizeres. Teve uma vez um senhor que acompanhava o trabalho do meu avô desde lá de Jade, ele escreveu uma carta, mandou fazer uma placa. Outro torcedor mandou fazer vinho com o rótulo Marino Manella. Então, cada um presenteava. Ele da maneira que pode, fora aquelas pessoas que falam, seu Marino, muito obrigado, o senhor deu direção na minha vida, o senhor me ajudou naquele momento. Aquilo que eu comentei, né, nas chamadas, é um legado mesmo que a família tá deixando aí pra muita gente, né? Com certeza,
é difícil o legado porque o basquete não é o futebol, que todo mundo gosta, joga a bola no chão, sai chutando. O basquete, até para aprender, ele é complicado, né? Até aprender, você tem que ter algumas regras. Então, ele deixa um legado fantástico, maravilhoso, uma história de vida sem palavras e a oportunidade de ter convivido com ele todos esses anos e ter me ensinado muita coisa. Bom, então quando eu falei que aqueles cômodos da casa representam um museu, eu não exagerei, não. É basicamente isso, né? Não exagerou. Tanto que a gente tem planos aí de fazer um espaço, um memorial aí, do Marino Ah, Manel, ótimo. contando a história não só com os troféus, mas como fotos, sumos, esses detalhinhos assim, esse presentinho que conta uma história, uma trajetória que foi bem sucedida, né? Agora vem cá, quando ele chegou, te puxou e falou: ô meu neto, eu quero que você comece a jogar. O que te passou pela cabeça? Ou você já gostava da coisa? Você que ficou perguntando: ô avô, quando vai ser minha vez? Quando vai ser minha vez? Como é que foi isso? Eu desde muito cedo eu jogava basquete, né? Eu acho que eu jogo basquete, eu falo desde quando eu saí da barriga da minha mãe, eu tinha uma bola de basquete, uma tabelinha pra minha idade. Então, conforme eu fui crescendo, eu vou fazer uma tabela maior e aumentava o tamanho da bola. Então, eu já com 8, 10 anos, eu já jogava no meio do pessoal mais velho. E aí eu falava pro meu avô: e aí, quando é a minha vez? Sim, então foi esse lado. Foi aí que ele falou: não, vou montar uma equipe. Eu tinha mais ou menos uns quase 12 anos de idade, ele montou uma equipe. E aí essa equipe foi, tanto que na época quem apoiava a nossa equipe era o antigo Ângulo, né, lá atrás. Ah, sei. Aí depois virou Seta, muitos anos, aí formou, aí esse time ficou adulto, aí nós temos uma parceria com a Unirp. Ah, foi aí que começou, foi aí que então. Começou a parceria, porque esse time foi evoluindo de ano em ano. Sei. Aí ia fazendo as peneiras, ia fazendo o trabalho da base, ia agregando e ia trazendo alguns de fora. E o time sempre forte, né, que era a gente representava Rio Preto e a região, tentando ser o time mais forte. E aí a hora que chegou, o pessoal falou: opa, vamos virar o leque, vamos sair do time, vamos montar um time adulto. Agora todo mundo já tá barbado, né? E aí fez a parceria com a Unirp. E aí começou aí, nunca mais deixou de ser. Ai, muito bacana. E bom, e como que era pra você ter lá o teu avô como técnico e você como atleta? Nossa. Qual que é o significado disso? Sofri, hein? Nossa, ele era bravo. Pegava mais no teu pé? Não, ele era bravo. Mas você foi muito bravo, né? E comigo ele era dobrado. Então eu tomava bronca dentro da quadra e fora da quadra. Mas agradeço ele o máximo por ele ter sido rígido comigo, porque isso me ensinou a não ser folgado, né? Vamos dizer assim. Porque você sabe o seu espaço, você sabe conviver em grupo, você se expressar da maneira correta. Então isso aí foi tudo assim, foi o ensinamento ao longo dos anos. Mas tem muita história. Teve uma vez que já era 17, tinha 17, cadete, na época era cadete, não era sub-17. Sei. E a gente foi jogar, a gente jogava a Liga de Ribeirão e eu fui falar mais alto com ele, pra quê? O jogo comendo e correr atrás de mim. Verdade. Correndo atrás de mim, ó, o jogo pra um lado e correr atrás de mim pro outro e me falava: você aqui, ó, é o único que eu posso pôr a mão. E aí, como é que foi? A arbitragem olhou aquilo e falou: o que tá acontecendo? A arbitragem, os companheiros de equipe querendo me sacanear, né? E ele bravo pra caramba. Pelo menos ele não jogou sapato em mim, né? Porque ele tinha fama de jogar sapato, né? Opa! Se contar a história, ó, que nem o Grafitão foi o que o velhinho jogou sapato. O Conte também, já tomou a sapatada do meu avô. Aí como que esse pessoal encarava isso? Não, porque era do meu avô ser sério, era do meu avô ser rir. Então todo mundo levava como uma correção, como uma coisa boa. Não era, levava, tá. Não tem essa mimizada de hoje em dia, né? Hoje o pessoal era mais... Literalmente, o basquete raiz, né? Era o basquete raiz. Meu avô conta que ele chegava, dependendo da cidade, você era recepcionado com ovo. Jogava ovo, tinha que se proteger. Ele falava que ele tinha uma dor nas costas de uma ovada que ele tomou. Que toda hora que fazia frio, ele lembrava da paulada nas costas. Então, antigamente tinha muito disso. E todo mundo levava. Tanto que se você conversar com esse pessoal aí sobre o meu avô, todo mundo fala com o maior carinho e respeito. Exatamente. É por isso que eu até quis essa recordação aí de alguns jogos que eu acompanhava. Eu vi a forma que os adversários tratavam ele. Com certeza. E tudo mais. Aí teve também o período de Secretaria de Esportes, né? Que ele ficou lá bastante tempo, cuidando também. Como é que foi esse momento? Foi um período bacana, né? Porque foi uma outra experiência. Meu avô nunca foi muito fã de política nessa parte. E nesse ano aí ele, com a turma deles, que foi o Fará, foi o Hélio, toda aquela turma. E como era entre amigos, ele topou essa parte. Então, pra ele foi muito gratificante, pra mim também, de ver meu avô com mais uma função, né? Então, mais um aprendizado, tá ali convivendo com os bastidores, foi
sensacional, né? E o América, que como você disse, ficou um período lá com o nome do próprio América Futebol Clube, só que chegou o momento de desvincular. Sim. Como que foi esse período? O que você se recorda? Esse período foi, eu me recordo que foi uma mudança de diretoria que bateu na mesa e falou que o América seria só futebol e não mais outras modalidades. Que na época era não só o basquete, tinha o judô, tinha judô, tinha natação. Até a gente tá com a mesa aqui de botão, tinha o pessoal do futebol de botão também, de mesa. Tinha algumas modalidades. E aí acharam melhor que tinha que cancelar. E meu americano rosto, então vou arrumar o meu América. E aí ele mandou bala. Eu achei tão curioso que eu fui em Ouro Preto em 2012. Não sei se você já visitou aquela cidade. Eu fui em um congresso aqui. E tem inúmeras barracas, lá principalmente o que a gente vê, essa chamada pedra-sabão, em cada canto tem algum objeto ou caneca. De repente eu não acho lá um chaveiro com o símbolo do América, do América Esporte Clube. Do Esporte Clube. Eu até comprei, eu esqueci de trazer hoje pra te mostrar. Mas eu achei aquilo fantástico. Eles esculpiram na pedra-sabão e colocaram lá o logo do América, mas do América Esporte Clube. Falei, olha só, nova. Isso em 2012. Que bacana. Tá vendo? Esse é o poder que o basquete tem de difundir em todas as regiões aí. E o trabalho, né? Pra mim, eu fico muito feliz de descobrir que tem até em outro estado, né? Então eu achei muito bacana. Muito bacana, com certeza. Tinha que ter trazido pra gente poder ver. Que eu esqueci, mas eu tenho em casa, mas ainda eu vou te mostrar. Ô Marinho, detalhe importante, e o teu auge aí como atleta? A gente tá falando do teu começo, e eu sei que você sempre foi aí, além de ter aí a dedicação em quadras, também tem qualidade, né? Não era lá, literalmente, tô jogando porque eu faço parte da família. Porque a gente vê muito isso hoje no esporte, né? O cara depende estar lá, principalmente no futebol. O pai é o técnico, o filho já tem a posição garantida. Mas com você não era bem assim. Você jogava porque você sempre demonstrou qualidade. E pra você, dentro de quadra, que período você se recorda e fala, pô, Djalma, esse momento aí foi onde eu consegui render o meu máximo, que o time dentro de quadra também conseguiu os melhores resultados, os melhores objetivos. O que você tem pra dizer dessa fase? Eu acredito que, como jogador, né, meu avô sempre falava pra mim, não sou eu que arremesso pra você. Pode falar o que for, eu ponho você pra jogar. Mas então ele já tinha as frases dele. Quem passa a bola é você, quem bate pra dentro, quem toma atitude, quem tem a leitura do jogo, quem vai arremessar é você. Então pode falar, qualquer um pode falar pra você que você joga quase de mim. Mas quem vai se manter jogando é você. E aí eu focava nisso e tentava manter o foco. E eu vejo mais a minha história mais ligada com o América, porque o meu auge o América também tava, porque nem teve algumas conquistas de jogos regionais na sequência que era mais disputado, antes de desmembrar os jogos regionais, que dividiram para muitos dias e diminuiu a qualidade. A gente foi muitas vezes campeão com um time que a gente jogava junto há anos. Então a gente chegou a jogar com esse mesmo time 6 anos, 7 anos seguidos. E esse time veio uma sequência de vitória muito grande. Quando ela virou a chave, era outro time buscando o quê? Mais sequência de vitórias. Sei. Uma outra lembrança boa foi a nossa conquista do acesso para que foi fantástica. A nossa conquista dentro de casa também no centro de eventos, tem uma foto no jornal lotado, aquele centro de eventos que meio que impossível, né? Mas uma metade lotado, que foi até a enterrada do Igor, na chamada que a gente ganhou de Bauru, porque a gente precisava ganhar de Bauru, com o Alex e companhia. E era que se ganhasse, ganhava a vaga pro playoff. Nós fomos e nós ganhamos. Tava o Bennett, tava todo o time. O nosso time era muito, muito unido. Eu acho que a grande marca que meu avô sempre deixou era ser um time competitivo ao extremo. Sim, não, porque a gente via dentro de quadra. Então, enquanto o juiz... Quando ele chamava o tempo lá, eu via a forma que ele agia com vocês. Você queria deixar ele bravo, querer acabar o jogo antes. 20 segundinhos, o pessoal se cumprimentar, acabou. O cara que entregou a bola já sabia que ele ia tomar uma carcada no vestiário. Porque dá pra fazer mais 3 cestas, vai lá e faz. O jogo não acabou. Eu me lembro que teve um dos jogos regionais bem lá atrás, que vocês venceram e praticamente quase todos os jogos vocês passaram nos 100 pontos. Sim. E ele falava isso com orgulho. Nós vamos bater o recorde. Todos os jogos acima do 100. E ele vinha e falava comigo. E eu assisti acho que uns 2 dessa edição aí. Ele falava muito da hegemonia da região. Falou, nós temos que ter o melhor time, jogar direito para ser a referência. Para que todos os outros queiram evoluir, para querer ganhar da gente, mas a gente sempre com
referência. Então a gente tem que fazer por onde. Não é só querer ser a referência sem fazer o trabalho. É muito simples falar, vou ser referência e não ser. Então ele focava muito nisso. E ele fazia todo o trabalho voltado para essa parte, tanto dentro como fora. E aí chegava na hora de colher os frutos. E quando colhia os frutos, ele 3 metros de altura e ele gostava, né? Que é a parte mais gostosa, colher os frutos. Ô Marini, literalmente, você tocou no ponto 3 aí. Você sempre gostou de arremesso de longe, de fazer a chamada cesta de 3. Que tipo de técnica precisa ter para você literalmente somar esse ponto, que é muito difícil, né? A gente vê jogadores de uma qualidade incrível e eles têm muitas vezes dificuldade para fazer esse arremesso. O arremesso de 3 pontos, qualquer arremesso, né? Eu acho que no basquete, primeiro é treino. Não adianta você falar que você vai acertar, você vai. Só que a sua eficiência, aquele controle, aquela confiança num jogo mais difícil, um jogo mais fácil, tem que ser a mesma. Porque você está condicionado para aquele momento. Então, graças ao meu avô nessa parte de base, eu sempre arremessei muito. Então, e você tinha, assim, digamos, um aproveitamento muito bom. Muito bom. Porque eu via de perto. Porque ele chegava em casa, ele me punha de canto e arremesso. Então, eu treinava 5 horas no dia, 6 horas, depois eu tinha parte com ele lá na quadra. Você tá com a mão assim, você tá lembrando de alguma dor no braço, eu tenho no ombro? Eu lembro das minhas dores, porque eu arremessava tanto que aqui eu até tombava para baixo. A mão caía, mas são momentos que eu passei com ele de aprendizado que me mostrou muita coisa. E isso faz a diferença. Porque ele dava como referência a Hortência, ele dava como referência ao Oscar. O Oscar, ele arremessa 1000 convertidos por dia. Você tá arremessando nem 100 e quer acertar? Então, tentava aumentando sempre o número, sempre buscando mais. Então, eu tentava arremessar 400, 500 bolas, depende. Sim. Dependendo do dia e do esforço. Então, eu tive essa oportunidade de aprender a treinar sem a equipe. Lógico, teve muitos anos que você acaba tendo outras funções, que nem teve um ano que eu tive que fazer estágio da faculdade. Eu fazia meio período, me atrapalhou muito no campeonato, mas isso é a vida dando... E aí você dá oportunidade para quem tá treinando mais. Você pega o que eu tava falando pra você, do bilhete. Eu tô com o bilhete da frente, eu jogo. Se eu tô com o bilhete de trás, eu espero a minha oportunidade. Agora tem uma curiosidade também, né? Vou comparar até com o futebol, porque lá tem o pênalti, aonde todo mundo acha que o jogador de repente vai fazer, porque a chance é maior, só que ou ele chuta fora ou na trave, sem falar que o goleiro também tá lá para defender, em alguns momentos defende. E o chamado lance livre, que a gente vê que de repente o cara é sensacional, mas tem dia que ele praticamente não tem aí um grande número de acerto. Isso que é? É fator psicológico? Se eu errei o primeiro, o segundo, depois vai pesar mais? É pressão do lado de fora da torcida? O que você tem que dizer desse lance tão específico e que muitas vezes também decide jogos? Não, o lance livre, como o meu avô, lance livre e rebote ganha jogo. Ele sempre falou isso, porque na hora do vamos ver, realmente... Porque é o arremesso de bonificação. Então você tem que estar preparado. E é como um arremesso de 3 pontos, como a bandeja, como todo fundamento do basquete. É treinamento. Então você tem que estar altamente preparado. Para quê? O fator emocional nessa hora não pesa tanto. Porque vai pesar. Vamos dizer, você vai jogar como antigamente jogava em Piracicaba. Em Piracicaba tinha torcida do 15 em peso, com bandeirão, e desce pra cá, e asa de barata, carga de pó, as pernas até tremiam. Entendi. Se você não ser condicionado, já tá com as pernas meio pum, imagina você não. Então você tem que estar concentrado pra poder acertar o lance, ainda mais na hora que vai afunilando o jogo pro final, né? Porque quanto mais... E como manter a concentração num momento como esse? Não sei se você tem costume, depende, de olhar pro redor e ver aquele movimento todo. Como tentar se desligar daquilo e focar só lá na cesta? Trabalho de formiguinha, dia a dia. Eu costumo até fazer treinamentos de lance livre, até ficar brincando, fico fazendo piadinha, pra ver se eu desconcentro o jogador, porque ele errar, ele vai correr em volta da quadra, vai fazer flexão, pra ele começar a entender que é o primeiro a ser, você tem que concentrar no ar, e não no que tá externo. Então você tem que estar igual o cavalo, na hora que você sela ele pra frente, você tem que só aqui, ó, e concentrar, tentar não ouvir nada pra provocação, porque esse momento é o da provocação. Vai ter um jogador que vai te dar uma piadinha, vai falar, se tiver um técnico aí, vai ficar falando, ó, o pé na linha. Então esse lado externo também conta muito, que o pessoal tenta... É igual no futebol, a gente vê que jogador, um fala alguma coisa pro outro, geralmente o goleiro tenta provocar, então no basquete também isso digamos, é liberado também. Dependendo do jogador, passa até suor na bola. Tem de tudo, é normal. Porque literalmente o jogo vale lá um lance que pode definir, porque no basquete, principalmente, quantos jogos a gente não vê a diferença de 1 ponto? E aí o cara vai pra casa e fala, poxa, aquele lance livre que eu perdi,
custou aqui, né? Como no futebol a gente tá falando de pênalti, né? A pessoa vai pra casa com um sentimento diferente quando tem uma diferença tão mínima como essa, né? Não, esse ano teve um jogo contra a Tatuí, que foi um dos mais top que a gente jogou desse semestre, que foi nós perdemos na última bola. Então foi... O jogo desenvolveu, até o final, chegou na hora do vamos ver, nós estávamos ganhando de 1 ponto. Nós estávamos ganhando de 2 pontos. Não, o jogo estava empatado. O último lance do Tatuí, a posse de bola fez a jogada do lateral, a bola sobrou pro pivôzão, o pivôzão subiu, tomou o toco. Na segunda bola ele fez a sexta, virou 2. Descemos, pedi tempo, fomos pra uma outra jogada faltando 1.7 ali, mais ou menos, pra acabar. Nem 3 segundos ali. Bem na risca ali. Fiz a jogada, deu certo, conseguimos fazer o arremesso. Erramos. Se acerta, vira, não ganhava nenhum. Mas é aquele jogo que você perde. Puxa, não deu. Mas não tá insatisfeito. Não foi aquele jogo que você jogou mal, não foi um jogo que a defesa não encaixou, não. Foi detalhe do jogo. Podia ter matado o jogo antes, acertando mais lance livre, pegando mais a bote? Poderia. Mas o sentimento do jogo é outro. Ô Marininho, esse é um detalhe importante, né? O Julinho já esteve aqui esses dias, grande nosso amigo Julinho Martins. Um abraço. O basquete, o futebol de salão tem essa característica de que poucos segundos, uma história que já todo mundo imagina, opa, isso aí já era. Quem não entende muito, né? Isso aí já era, já foi. Só que 1 minuto nessas duas modalidades, dependendo do que acontece, é uma eternidade. Porque tem parada de tempo, tem, de repente, aí lance de falta com lance livre. O que você tem a dizer em relação a essa regra? O quanto ela também deixa aí todo mundo aí a flor da pele para os instantes finais? E o quanto você já participou de viradas nesse sentido, que esse 1 minuto acabou definindo muita coisa? Não, esse 1 minuto final é jogo pra caramba. Ainda mais se o jogo estiver em aberto. Porque hoje você tem oportunidades, que nem a regra mudou. Você pode escolher, se você pede um tempo, você pode iniciar tanto no campo de ataque quanto no de defesa. Se você tá ganhando e quer cozinhar, você vai pra trás. Se você tá perdendo e quer fazer, você vai pra frente. Então você vai criar alternativas. Até em termos das faltas, que a gente também ainda usa para o jogo, lance livre e tenta atacar rápido. Pra você usufruir do placar, como é um jogo cronometrado, você acaba... Esse minuto final virando 5 minutos tranquilo, 4 minutos tranquilo. E aí fica aberto. E muitos casos, muitas histórias. São jogos que acontecem muito. Eu tive a oportunidade de definir um jogo de moleque quando era mais novo várias vezes. Teve uma em Bauru até, muito interessante, que num jogo... quando eu matei 7 bolas de 3 e ainda matei a última no último segundo com um erro meu ainda. Foi quase teu recorde esse aí ou teve vezes que fez mais? Meu recorde foi 12. E num jogo só? Num jogo só. Caramba! Votuporanga. Só aí já dá 36 pontos. Eu entro na quadra de Votuporanga, eu entro feliz, né? Porque eu falo, essa quadra já me favoreceu. Essa quadra aí foram 12 de 3 meu recorde no jogo. E eu tô falando muito disso aí porque, comparando com o futebol e até alguma outra modalidade, tem aquela história, bola pro mato que jogo é de campeonato, mas aqui, por isso que eu comparei com o futebol de salão, a bola saiu, o jogo para. O jogo para, com certeza. E você já viu, assim, muita coisa também acontecer uma virada, ou o time se acomodar nesse último minuto? Eu falo último minuto, mas de repente pode ser até um pouco mais, né? Dependendo da situação. Teve uma classificação, teve uma medalha de 3º lugar em Jogos Abertos. Nós estávamos pau contra a Praia Grande. E teve um lance que o rapaz cortou todo mundo e bateu pra dentro, fez a bandeja. Ele virou o jogo 1 ponto. Sei. Nessa virada de 1 ponto, ele saiu comemorando. O nosso time bateu ao fundo, bola rápido, deu um tapinha, a bola caiu, ganhamos o jogo. Ele comemorando o jogo do meio da quadra, e ele, cara de choro, porque perdeu a medalha. Então, foi um detalhe de 2 caras ligados no jogo. Sei. Que é onde eu falo, o jogo acaba só hora que ele apita ali, ó, não pode acabar antes. Já pegou, já ligando a bola, porque o que acontece? Após sexta, você não precisa dar bola pro juiz pra sair. Ah, tá. Você pode sair. Sei. De fundo bola. Então você pode sair da velocidade que você quiser. Ou qualquer outro lance, não. Você parou o jogo, o juiz tem que autorizar pra sair. Então o fundo bola já pegou, já correndo, já jogando a bola pra frente. Porque o cronômetro nessa hora também não para. Ah, entendi. Depois sexta, o cronômetro não para.
Então, é que essa questão, né, além de você jogar, ter a tua habilidade, você tem que estar muito ligado nas regras. Nas né? regras, Que exatamente. Você vê muita coisa que numa fração de segundo decide. Foi por isso que eu optei, coloco no meu início de treinador, eu fiz um curso de árbitro. Ah, tá. Fiz arbitragem para poder reclamar com fundamento, né? Para poder saber o que tá falando também, pelo amor de Deus. Você escuta cada coisa. E você tem que valorizar a arbitragem, que o pessoal estuda, o pessoal passa em teste físico. Então você, já conversa direito, né? Pra saber com fundamento, com respeito. É lógico, às vezes dá uma extrapolada, dá uns gritos. Mas saiu da quadra ali, tá tudo zero bala, sem rancor, sem nada. Ô Marininho, também um outro detalhe. Você falou de parte física, eu vou lembrar de um outro tema aqui, que são as prorrogações, né? Porque o basquete é aquela história, terminou empatado, cada um vai pra casa com um ponto pra cada lado e tudo bem. Todo jogo tem alguém vitorioso. Alguém vai ganhar. Como é que é fazer parte de prorrogação? Que eu já vi jogos aí que não é só uma prorrogação, tem mais que uma. Enfim, como é que é estar preparado para isso? E o basquete também tem outra condição, que a gente tá falando de parte física. Não é esse intervalo tão grande igual outras modalidades. De repente, dependendo do campeonato que vocês estão, tem jogo no espaço curto de tempo. Como é que se preparar para tudo isso e principalmente para enfrentar essas famosas prorrogações aí? A prorrogação é aquela parte do jogo que é mais emocional do que qualquer outra coisa, porque o físico vai entrar em pauta ali, que quem treinou mais, quem tá mais preparado já vai sentir menos o cansado, porque querendo ou não já foi mais de 1h30, 2 horas de jogo, dependendo do jogo, vai estar cansado, tem aquela obrigação de ganhar, aquela decepção de estar empatado, porque é muito relativo. O time que tá buscando e empata, ele chega cheio de gás, e o time que tá ganhando, ele já entra com, não posso dormir, porque geralmente na prorrogação que define é erro. 2, 3 erros na prorrogação é difícil de você buscar o placar, porque aí você sente o peso da virada rápida, porque o placar tá indo embora e você tem que virar e não tem mais alternativa. Então você tem que contar, porque você tem o fator alguém tá estourado em falta. Isso, eu quero falar esse assunto com você também. Você tá o time completo? Funcionou sua defesa? Seu ataque? O que tá funcionando? É o momento de quem? Momento meu? Momento deles? Como voltar a ser o meu momento? Então, tudo isso ali naquela sopa de letrinha no finalzinho aí pra colocar dentro da quadra. Ô Marininho, outra coisa fundamental que você tocou nesse ponto é a questão de controlar a falta. E como dosar um elenco também em quadra, porque de repente você já vê lá um jogador importante, já com pouco tempo de jogo, ele já faz, 2, 3 faltas. Fala, poxa, agora eu vou ter que resguardar ele um tempinho aqui pra voltar depois. Como é que é trabalhar esse tipo de situação, ainda mais em momentos como esse, né? Que o jogo se estende, vai além do previsto, vai pra prorrogação, e não perder uma quantidade grande de atletas, para ter sempre aí um nível muito bom dentro de quadra. Eu tento conversar bastante com a equipe em relação ao início do jogo. Porque no início do jogo, as duas equipes sempre entram intenso. É normal. Todo mundo quer abrir vantagem. E eu falo sempre que não interessa quem inicia. Interessa quem termina o jogo. Porque quem tá terminando o jogo, geralmente é que tá melhor na partida. Ah, tá. Ou tá substituindo quem foi melhor. Com mais responsabilidade ainda. Porque às vezes estourou em falta, eu entrei no lugar dele, tá bem, eu tenho que suprir a necessidade ou até melhorar. Então, pensando desse princípio, você não pode entrar num jogo desse que é muito físico, contato no início intenso, e queimar suas faltas à toa. Então, é o que eu falo. Se cada um queimar uma falta, vamos bater lance livre, porque aí foi 5 faltas, estourou. Tem esse dado também. Qualquer lancezinho vai pra... E aí penaliza, fica aquele jogo maçante e ruim. É bom pra quem tá jogando, porque qualquer contato, vai lá e bate 2, tá gostoso. É difícil. Se tiver concentradinho, não vai errar o lance. Entendi. Então você tem que controlar essas faltas, principalmente quem são os melhores marcadores. Porque geralmente você tem aquele jogador que ataca muito bem, marca muito mal. Tem aquele cara que ataca meia sola, mas marca muito bem. Tem cara que é completo, que é raridade, mas tem. Tem cara que faz muito bem a função, vou falar que não tem. Geralmente esses caras estão em equipes já mais avançadas. Então, você acaba tendo um pouco de ou aqui ou ali. E aí você vai suprindo. É o que eu falo, você marca melhor, você vai marcar pelo seu companheiro, porque é um esporte coletivo. Não tem que falar, ele não corre, não. Se ele não correr, ele vai sentar, mas você vai continuar, que você vai marcar pra ele pelo outro que vai entrar. E você vai continuar, você vai dar longevidade no seu trabalho, pensando no coletivo. Então, se você consegue não atrapalhar essa longevidade com faltas, você joga mais. Então, que entra aquele jogador que treinou bem a semana inteira, tá no gás,
Primeiro quarto, pum, 2 faltas. Sentou, acabou tudo aquele trabalho da semana, porque não Entendi. segurou o emocional. Outra coisa, hoje você tem aquele lance de pré-treino, termogênico. Sim. Isso daí atrapalha um pouco naquele jogador que não usa esse tipo de suplementação durante os treinos. Ah, tá. Que vai pro jogo. Então vai pro jogo, poxa, vai dar o efeito que dá. E eu tô acostumado com o efeito? Não. Aí é loteria. Aí às vezes o cara fica muito agressivo, às vezes o cara fica apático, dá o rebote. Então tem muitos efeitos. Então a gente tem que também dosar essa parte. Vai tomar alguma coisa? Opa, já vai tomando ao longo da semana, ao longo do mês, para não atrapalhar na hora do jogo. Se de preferência dar uma segurada, melhor ainda. Mas se não for dar, vai que vai. Manda bala, mas consciente para que não atrapalhe o trabalho. Entendi. Deixa eu aproveitar aqui e lembrar de novo para você que o Pode Colar está disponível aí nos principais aplicativos, plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Amazon Music, e também o Ronaldo vai colocar agora aí na telinha para você apontar aí para o QR Code e se inscrever no nosso canal no YouTube, hein? O Pode Colar Podcast, para você acompanhar, além desse episódio aqui do Marininho, que vai ficar disponível aí nos próximos dias para vocês, todos os outros que nós já tivemos aqui nos estúdios da Unidade 3 da Unirp, a nossa grande parceira, que sempre desenvolve aí os seus trabalhos acadêmicos, para você que quer entrar em uma faculdade, quer fazer um curso de graduação agora em 2023, a Unirp é a melhor opção. Tá aí também o QR Code para você poder já falar com o departamento de marketing e se inscrever, hein? Matrículas com até 70% de desconto para você já começar um 2023 diferente. E também agradecer aqui aos meus grandes parceiros. O Thiago hoje está aqui fazendo todo o trabalho de social media, tá gravando um monte de story para depois a gente também colocar aí no Pode Colar. O Ronaldão tá lá do outro lado na parte técnica. E também os nossos companheiros aí, o Cristiano Abraão, a Vanusa Carvalho, o William Castro, que está lá em São Paulo, nosso designer, acompanhando toda essa programação. Agora, Marininho, vamos entrar num outro ponto importante, que vocês sempre gostaram também de trazer jogadores internacionais, os famosos americanos. Como é que começou esse intercâmbio, trazer esses jogadores de lá? Como foram os primeiros contatos e o quanto isso foi importante aí para vocês também? E até para essas pessoas, né, para esses atletas. É interessante falar sobre os americanos, porque o seu Marino, ele era fuçado desde 1980 para antes. Então, desde a época que tinha uma América lá, que ele fala que é uma América dos anos 80, com o Grafite, com o Gabriel e companhia, o Manezão, toda aquela turma, ele já trazia americano desde aquela época. Então, ele sempre teve um contato muito bom. Ele tinha um contato fora do Brasil, que ele conversava bastante. Na verdade, eram 2, né? Um na Europa e um nos Estados Unidos, que ele ligava e aí mandava os jogadores conforme era o pedido, né? Os americanos sempre foi muito moeda de troca em relação a dinheiro, né? Você quer um jogador de que valor? Entendi. E aí vai, e aí é onde ele fala que ele tirava leite de pedra. Não tinha nada disso. Ele falou, não, eu vou garimpar para trazer o cara que quer a oportunidade, né? E aí depois veio isso aí pra frente. Ele tentou resgatar os contatos, veio contatos novos. E aí começou a abrir a porta e o leque, porque a gente começou a criar um vínculo que os próprios jogadores de lá entravam em contato com a gente. Olha que bacana. Então, quem fez mais sucesso desse pessoal que veio? Teve bastante. Os que mais destacaram no cenário brasileiro foi o Bennett, que joga até hoje, está em alto nível, ganhou o campeonato de enterrada, foi o melhor jogador, estoura aí todos os jogos aí, arrebenta, além de ser uma super pessoa, um puta de um profissional. Merecido, tá aí. Meu querido amigo também, Rachal, também, que joga no esporte. Também, puta jogador fantástico. Falo que foi meu último parceiro, assim, de dar umas voltinhas antes de casar. O Rachal trabalhava, treinava pra caramba. Puta de um cara 10. Sempre na quadra, nunca deixava... O bom dos americanos é que eles não dão migué. São muito disciplinados. São muito disciplinados. Eles vivenciam o esporte. Igual o brasileiro vivencia o futebol. É que pra eles lá o basquete é tudo, né? A gente vê o nível do campeonato. E tem lá. o sonho do que eles. Todos eles vieram com o sonho de se efetivar no Brasil e ficar. Tá. Porque todos eles vêm de fora pra ficar, não vem pra... não vem só pra ficar aqui um pouco. Eu tive a experiência de jogar com 2 jogadores que eles queriam conhecer o mundo. Então, cada ano eles jogavam numa cidade.
Só que ele veio conhecer o mundo e o Preto é mais limitado, não vai viajar longe de praia, longe de São Paulo, não tem muitas coisas pro rapaz. Tanto que ele foi embora mais por esse detalhe. Ele falou, aqui não tá muito no meu esquema. E a questão do clima, como eles se adaptavam aqui? Ou eles vinham, pelo menos num primeiro estágio, num período mais assim, de junho, julho, pra se acostumar mais fácil? Ou já chegavam em qualquer época do ano? Como que era isso? Não, o Rio Preto ele é mais perto do sol, né? Então é difícil de até o Rio Pretense se acostumar com o sol, né? Porque é quente com força, né? Você transpira na sombra. Mas acho que a grande dificuldade dos americanos é a alimentação. Ah, verdade? Opa, porque o negócio deles é frango. Ah, tá. Muito frango, frango frito, né? Frango, peitinho de frango de dieta. Sei. Comem, mas... Então, até se adaptar, tudo. Então, a gente bolou estratégias. Tanto que quando a gente fazia a parte de alimentação, a gente montou um grupo que o pessoal, a dona Magali, mandar um abraço pra ela. Ela passava o cardápio, o pessoal escolhia. E aí não tinha desperdício, porque aí ela... Pô, não como isso. O brasileiro já tem isso aí, imagina o americano que vem com outra cultura, né? Então você evitava desperdício e todo mundo saia bem alimentado. Mas pizza de pepperoni é que eles adoravam. Você tem alguma história assim engraçada deles aqui? Uma vez minha esposa... Acabou o jogo, ela foi fazer um pastel pra galera, né? Vamos lá pra casa comemorar a vitória, tudo. Sei. Nossa, depois de sair não podia ver ela. Ela pintava na quadra todo mundo. Pastel. E o idioma, como que foi pra eles, assim? Ou eles já vinham mais ou menos com o básico já na bagagem? Eu tenho o tradutor, né? Eu tenho o maior tradutor da história. Quem é a fera? O Damião, né? O Damião, literalmente o maior da história. Então eles sempre me dão uma força, como ele morou muitos anos lá nos Estados Unidos. Que legal. Então ele sempre dialogava pra mim, o Damião, traduz. Ele tá onde? Até pro meu avô, né? Onde anda o Damião? Tá comigo hoje. Tá. Opa, firme e forte, meu parceiro, tá aí. Manda um abraço pra ele. Pode deixar que o Damião é o braço direito, eu brinco com ele, né? Ele tá comigo desde moleque, me ajudando com as escolinhas hoje. Ah, que legal. E também com o meu pivôzão, né? Fez um ótimo campeonato, tá de parabéns, ele, o Igor. Também meu outro parceiro, o Ori, cuida da molecada. Fantástico o trabalho também dele, como pessoa surreal. Estamos aí sentando para dar um novo segmento em 2023, abrir mais escolinha, montar mais time competitivo da molecada, abrir um pouco mais o leque. Agora a pandemia ficou para trás. Sim, graças a Deus, Vamos voltar todo vapor. A grande intenção é tentar semear para voltar nas escolas, né? Tem escolas que tem o trabalho de basquete, mas... Rio Preto tem muito mais escola, né? Não podemos deixar 2, 3 ou... Vamos falar 5 escolas no máximo. Espremendo grosso ali, bastante na cidade. Com 500 mil habitantes, merece ter mais o esporte para todo mundo, pelo menos, saber. Opa, eu joguei basquete na escola. Antigamente, você conversa com o pessoal mais antigo, eu joguei basquete na escola. Hoje não tem nem mais isso. Isso que precisa voltar muita coisa nesse sentido. Voltar bastante, sim. Agora, ô Marininho, me fala um pouco também da tua transição atleta para técnico, dirigente. Como é que foi a preparação? Sei que teu avô também, desde a época que ele era vivo, ele já tinha esse entusiasmo de te preparar para isso. E como é que foi o momento de você falar, poxa, agora eu já estou mais preparado? Ou não teve esse momento, você já foi de uma vez? Conta essa etapa pra gente. Eu brincava muito com meu avô e falava pra ele que ele me aposentou rápido. Foi isso. O senhor me aposentou rápido. Não é, porque o que acontecia era o seguinte... em casa, nos bastidores, a gente sabia da dificuldade que era manter. Sabia, muitas das vezes, ele tinha colocado o bolso para sustentar o esporte, para não deixar de cumprir com os combinados. Então, vendo tudo isso aí, quem que vai dar valor? Eu que estou ali com o meu avô. Então, chegou um momento que todos que vinham não dava aquele valor que o necessário. Lógico que teve vários que teve, não vou generalizar, tive treinadores, trabalhei com cada treinador aí fantástico, tive experiências maravilhosas, mas aí faltava aquela segunda parte, né, a segunda pele. Sim. E aí conversando muito, no fim eu já tava me formando, eu falei, meu avô, e aí? Que idade você tava? Eu ainda brincava com ele, e aí, meu lindão, que eu faço? Tô preparado, não tô. Ele falou, o que você quer? Eu falei, o que o senhor falar, eu mando. Ele falou, quer ser o técnico? Então, que idade eu você vou tinha? assumir. Eu já tava com uns 28, 29 anos já. Foi aí que eu comecei a
começar então a já tá praticamente 10 anos aí já. Mas ainda, de vez em quando, ainda dá uma tropeçada, volta a jogar. Aí tá certo. brilha o Tá jogador. no sangue, né? Tá no sangue. Só que agora eu falei, eu quero montar um time entre amigos. Como agora já tem muitos anos de América, aí, ó, meus amigos, me procura aí, meus ex-parceiros de equipe. Montar um time master, né? Pra gente se divertir. Verdade. Né? Botar em prática aí o basquete, que agora tem várias categorias. Tem o mais 35, mais 40 e mais... E todos, eu gostaria de fazer um time com ex-jogadores. Que todo bacana. mundo que já passou, os que tem condição, né? Porque tem muito de cara gordinho aí, hein? Tem que botar o pessoal na linha primeiro. Botar o pessoal na forma, linha, né? E começar a pensar, montar um time, 2 e disputar. Tem bastante campeonato nacional brasileiro. Sim. E é mais uma divulgação da modalidade. Porque eu acredito muito em fazer a diferença. Nessa parte. Por quê? Porque dentro de um escritório, 4 paredes, você vai atingir o público de pessoas mais reduzidos. Mas você abrindo o leque do esporte, tentando plantar a sementinha do basquete na escola, nas escolinhas, no adulto, com outras categorias, você consegue atingir o tanto de pessoa que você quiser. Na verdade é essa, o céu é o limite. Então, acho que pensando nisso, eu vejo muito o quê? A renovação esportiva da região. Legal. Eu tenho vontade de voltar a sentar para assistir uns jogos de basquete da região e falar, nossa, esse jogador é bom. Ó, esse dá para trazer. Nossa, esse aqui montar um timaço. Coisas que hoje dão uma sucateada, até pelas prefeituras não dá esse incentivo. Caiu muito, né? Caiu muito. Esporte... Eu sei da dificuldade de cada um, mas ainda falta aquele cara falar, eu vou insistir um pouquinho mais. Porque vai calejando. Chega um momento que você é muita dificuldade. E o esporte também é feito de guerreiros igual você, dos outros personagens que passaram por aqui e vão continuar passando, porque além da dedicação, do tempo que vocês desprendem para isso, aí você brincou da história lá do final de semana, muitas modalidades, elas acontecem aos finais de semana, e de repente tem que deixar a família e outras pessoas próximas. Então, além de tudo, para você fazer, você tem que ter muita identificação, força de vontade para poder levar essa bandeira adiante. Não, e ter uma família que entende, né? Você tem que ter uma esposa ali, a mãe, pai, quem tá envolvido, tem que abraçar. Porque minha avó, minha mãe, minhas tias ia fazer lanchinho, todo mundo no mutirão de fazer o lanche pra galera. Bacana, vai fazer suco, todo mundo no mutirão do suco. E a gente sempre vai se desvencilhando de algumas coisas, vai vendo o que dá certo, o que dá errado e vai mantendo. E aí vamos fazendo dar certo para não manter, vamos falar assim, para não morrer o esporte e o basquete com esse legado que meu avô deixou, lógico. E você tocou num ponto importante que como o Rio Preto tem inúmeras escolas e uma cidade está crescendo cada vez mais, por onde a gente olha tem um bairro novo, tem um condomínio novo, de propagar mais então o basquete. De que forma você pretende realmente fazer isso, até para que essa modalidade seja praticada lá na hora da educação física, ou de repente num outro momento lá que a escola possa colocar? Vocês pensam também em visitar essas escolas? Como que você está imaginando esse processo todo? A ideia é através de visitas e também através das associações dos bairros. Que hoje tem muitos bairros em Rio Preto que são altamente organizados. E eles vivenciam aquele movimento deles. Então a gente gostaria de não chegar para mandar, e sim para agregar. Entendi. Vamos chegar com esporte, vamos agregar, tem opção, tem o lugar, tem o espaço, vocês têm quem apoia, precisamos do mínimo disso para poder acontecer um núcleo. E ele ser um núcleo independente, o máximo possível, para que ele tenha longevidade. Montamos vários núcleos da cidade, a hora que você vê, você tem um sparring, você tem categorias de base, tem mais de um time, você tem um leque de oportunidades pro esporte. Até muitos sonhos aí para o pessoal. Falou, opa, eu posso ser jogador, eu posso estudar, eu posso ter uma carreira. Porque, querendo ou não, a Unirp, nesse ponto da bolsa, ela dá uma longevidade pro atleta. Porque o atleta, ele machucou um joelho, ele se arrebentou, acabou a carreira. Dependendo da lesão. Do que acontece, e se ele tem uma faculdade, se ele tem um estudo, se ele iniciou o estudo, poxa, ele vai ser o fisioterapeuta de amanhã, ele vai ser o apoiador de amanhã, ele vai ser o empresário, ele vai ser o administrador de empresa. Ele vai ser e vai estar o quê? Suprindo a necessidade do esporte, porque ele venceu aquilo, ele sabe a dificuldade, ele sabe a importância. Então ele vai fazer, você construir uma sementinha no papel esportivo. Então esse é um dos pensamentos nossos aí, de usufruir dessa parte do que foi, e abrir o leque
Pô, eu gostei, na uma ideia muito prefeitura. bacana. Tomara que outras modalidades também tenham esse pensamento, porque a criançada tem que sair. Comentei isso com o Julinho também dias atrás aqui. Tem que sair um pouco aí do mundo, telefone, né? Digital. Tem que fazer de novo aí com que eles entrem em quadra, porque a quadra é poliesportiva, dá pra você praticar inúmeras modalidades. Então dá pra, de repente, a criança começando aí com o lazer, com o momento lúdico, então dá pra ela jogar o futebol de salão, o handball, o basquete, o vôlei, enfim, dá pra ela, de repente, aí se encontrar, falar, eu gostei mais dessa do que da outra. Então dá pra realmente colocar, porque tem muita Se criança, divertir, né? Tem muita escola, como você falou. Então dá pra colocar isso aí num cardápio, digamos assim, da programação das escolas. Esse primeiro passo aí de aprendizado, ele é muito mais lúdico. Tem a modalidade, sim, mas você tem que trazer a criança porque ele gosta da modalidade. Você não vai chegar com a criança pra que se apareceu divertir, lá e vai né? dar 3 gritos com a criança. Não vou voltar nunca mais. Então, você tem que fazer com que ela conquiste a criança. Nossa, gostei, não quero mais saber de outra coisa, vou jogar basquete. Ou abrir um espaço para quê? Para que ela possa para uma outra modalidade que também é importantíssimo. Ou faça 2, 3. Porque hoje o jovem, ele tem que buscar a atividade física e também fazer os melhores amigos. Os melhores amigos são na quadra. Quantos amigos eu tenho no Brasil inteiro que, tá bem, tá vivo... E todas as amizades, você tem as histórias, tem a coisa boa, tem a resenha, oxe. Porque as viagens também são muitas impagáveis, né? Com certeza. E o busão ainda tá lá, o busão da América? Nunca mais, não, o busão da América eu vou rifar ele. Ah, foi? Foi rifado, eu ganhei o pessoal de Jales. Ah, tá. Foi, mas tinha o americão. Famoso americano. Eu lembro, eu já viajei nele, gente, lá em jogos regionais, quando a gente ia. Meu avô adorava o ônibus. Ele pegou um ônibus, ele transformou o ônibus de 40 e tantas poltronas, ele aumentou o espaço, virou Isso, 26, eu lembro, era uma coisa, digamos, personalizada, né? Então os mais altos ali viajava tranquilinho, adesivou. Então, era um ônibus antigo, mas filé mignon, né? Viajava tranquilo. Aí depois o meu avô acabou rifando o ônibus e deu um fim nele. Mas dá saudade do ônibus, hein? Vixe. Porque a gente tá falando de viagens, né? Principalmente, né? O esporte também propicia isso. Você não joga só na tua cidade, então você vai para outros lugares. Você tem alguma história bacana aí de viagem com a rapaziada? Tem. Logo no começo, quero até mandar um abraço pro Sidão, que foi o motorista nosso da época da América. Tinha o The Flash, que era o ônibus do América Futebol Clube, chamava The Flash, e o The Flash é pra tudo que é lado. E o The Flash tinha problema que saía fumaça igual Sucem. A gente falava que era dos pernilongos. Então o Sidão passava perto de onde tinha aquele monte de gente, nós gritava, fumaça nele, Sidão! O Sidão apertava o pé e lotava de fumaça, e nós ria. Isso aí nós era moleque, 14, 15 anos, e aquela festa, né? Com fumaça nele, Sidão. Você vê que são histórias, né, que vocês recordam aí, que com certeza são muito lembradas. E outra coisa que a gente falou agora há pouco aí da questão lúdica para as crianças é também sinal da disciplina, né? Para a criança também poder crescer num ambiente esportivo que oferece não só a prática do esporte, mas aquilo que você colocou aí. O seu avô pegava no pé. Geralmente o perfil de um técnico, de um professor, de um educador é esse, de colocar uma certa disciplina também. Então isso é importante até para formar caráter e tudo mais, né, nessa criançada. Com certeza, o respeito tem que ser mútuo, né? E se você consegue se comportar numa quadra que tem 20 crianças, 30 crianças, vai se comportar em qualquer lugar. Porque você vai saber que se você for a mais, ou você vai ser excluído ali porque você está sendo mal educado, ou você vai tomar um pé do ouvido. Que acontece, você vai te ofender, a gente tenta trabalhar o quê? O máximo possível, não ofenda, não xingue, sem palavrão, foca no... Você tem que ser, errei, por que eu errei? Vou tentar não errar da mesma maneira, eu tô errando porque eu tô treinando pouco, treina mais. E evitar esse tipo de confronto que hoje é desnecessário, né? Você tá querendo criar uma sociedade sólida, ela tem que ser no mínimo respeitosa. Ô Marininho, vamos entrar num outro ponto. Você falou num determinado momento aqui sobre alguns ídolos, né? Lembrou Hortência, Paula, Oscar. Como que você está observando a modalidade hoje aqui no Brasil? Tanto masculino como feminino, a gente já sabe que tivemos aí grandes conquistas, depois um período de estagnação, digamos assim, mas que dá para dizer da atualidade? Da atualidade hoje melhorou muito. Hoje, alguns jogadores que disputam e defendem a seleção, eles têm um pouco mais de compromisso com a seleção. E isso mudou muito. Mas é um trabalho que não vai de um dia para o outro. É um trabalho que
plantação. Como a Argentina fez esse trabalho lá atrás e colhe os frutos hoje, o Brasil está fazendo agora e eu acredito que ele vai colher os frutos lá na frente. Então, o Brasil só falta um títulozinho mundial aí para a modalidade ser o tópico, como aconteceu com o vôlei lá atrás. Ah, sei. O vôlei ganhou, era um espaço bacana, foi pro Mundial, o vôlei ganhou, nunca mais parou de ganhar. E aí todo mundo o quê? Vôlei. O que foi a primeira que aconteceu? Ganhou espaço na televisão, o pessoal já começou a conhecer, já o pessoal já sai a regra, já a própria, até os pessoal do racha, ele vai procurar, vamos arrumar uma quadrinha de vôlei para jogar. Agora, o basquete, a hora que ele tiver esse momento de campeão, nós vamos ter a gente vai ter esse boom. E falta isso, até para quem trabalha com basquete lá, para base, para iniciação. Para quê? Porque é a referência. A gente sempre tem que usar a seleção brasileira como referência. Sim, qualquer modalidade, né? Quando ela vence, quando ela está em evidência positiva, você acaba ganhando e colhendo frutos, porque você vai ter mais patrocínio, você vai ter mais empresários voltados para a modalidade, mais interessados em buscar. Porque hoje você tem a internet, você tem televisão, você tem os canais, então você, poxa, tem gente que em Rio Preto que eu falava muito do meu avô, eu falei, pô, tem pessoas que sabem tudo da NBA, só que ele não vai assistir um jogo nosso. A gente vê uma geração que eles acompanham... Por quê? Você falou de NBA, eles veem muita coisa lá fora e esquece do nosso quintal aqui, né? Aí descobriu por que essa pessoa não vai. Será porque é porque a divulgação? Será porque cada vez joga numa quadra diferente, a gente não tem uma quadra própria? Qual é a alternativa? Pra gente poder pegar essa pessoa que gosta do basquete e acompanha, poxa, tem basquete de qualidade na cidade, e você pode torcer e também, futuramente, até apoiar. Sim. Porque o empresário, o comerciante, às vezes ele fala, vou ajudar, mas ele não sabe que com R$500 ele está ajudando muito. Porque se você vê o futebol, que é valores estratosféricos, você transporta para um esporte de base, ou de competitivo como adulto, você precisa de dinheiro, mas não é tão desorbitante. Então você pode participar com pouco. Você pode, primeiro ano eu posso fazer isso. E tá acompanhando, tá ali, tá com a família e ajudando cada vez mais. Com um pouco. Então eu queria deixar uma mensagem, quem quiser me procurar no Facebook, Marino Manella Zacarias, conversa comigo lá, pergunta por quê, quais são as condições, quais são os nossos planos, projetos. A gente tem muitos sonhos, muitos planos, tanto para trabalho social quanto para de alto rendimento. Porque a gente visa o basquete como massa. Então a gente acha que o basquete ele tem que ser difundido de uma maneira que traga pessoas de bem, cidadãos que a gente vai conseguir recuperar e até formar. Então, acho que é um momento importante para isso. As empresas já estão se voltando a andar com as próprias pernas nesse momento pós-pandemia. Porque até então era entendível. Poxa, não posso ajudar porque eu tô... Cada um sabe o seu segmento. Sufoco, teve segmento que voou. Teve Sim. segmento que não. Então, a gente sabe de tudo das suas dificuldades. Só que agora é um momento da gente, poxa, vamos se preservar e vamos crescer junto. Começamos com um trabalho de formiguinha. Ajuda um pouco para amanhã ver o trabalho sério e ajudar. Porque a ajuda, ela vem conforme o trabalho, sério. E aqui é trabalho sério desde a época do meu avô. Então, eu acredito que vai ficar muito contente, vai querer seguir a gente para muitos anos aí. Eu tô vendo você falar e sabe que eu tô me recordando? Eu nunca fui lá nos Estados Unidos pra ver isso, mas eu tô vendo nas tuas palavras imagens que eu já vi em muitos filmes, documentários, que lá, de repente, a garotada numa periferia tá lá batendo bola, que tem lá a bandeja pra eles praticar o esporte. E eu tô vendo em você também um sentimento parecido. Você tá tentando buscar alguma relação, algum exemplo daquilo que você viu e vê que é feito lá pra tentar trazer pra cá? Ou é uma ideia para ser implantada mesmo aqui, diferente do que realmente existe por lá? Não, o basquete americano ele sempre foi e acredito que por muitos anos vai ser sempre uma referência. Aqui você vai... Pô, quantas vezes você vai num jogo da Várzea, num racha, você fala, nossa, esse cara jogaria em qualquer time. Só que são muitos jogadores. Só que tem. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Toda esquina tem uma praça com alguém jogando. Sim, então eu vejo por que muito. não implantar aqui? Por que não fazer acontecer? Ah, não tem como. Bom, vamos tentar fazer isso na nossa casa, que é o Secone. Que agora tá tendo uma reforma, ele vai ficar um filé mignon, vai ficar Faz tempo que eu não vou lá. Eu morava a meia quadra de lá, viu, Marininho? A reforma eu já terminou, muito vocês lá. tá terminando a reforma das tabelas, vai trocar as lâmpadas e vai ficar um ginásio altamente competitivo nas recomendações, tanto para jogar campeonatos brasileiros que como legal. campeonatos
estaduais. Não vai ter aquele negócio do o piso de madeira. Eu me lembro que tinha uma época que vocês literalmente ficavam desabrigados, né? Tinha Ainda que sair de ficamos, lá né? pra jogar ou no centro de eventos, acho que é o ginásio do SESI, né? Outro local Centro que de vocês... eventos, SESI, e agora a gente tá usando o Clube do Monte Líbano. Ah, entendi. Esse ano a gente pingou bastante. Acredita que lá vai terminar quando pra vocês literalmente Não, voltarem pra casa? Esse 2023 a gente começa em casa. Ah, que bom. Vamos começar, acredito, fazer uma festinha bacana, divulgação, tentar trazer um campeonato ali. Legal. Pra mostrar o trabalho, a casa e que nem eu falo, da sequência, né? Trazer o pessoal de volta, porque muitos torcedores ali sempre viram, até mais da vizinhança, tá ali em volta, corre banda pra cá, República ali na esquina, passava ali, dava uma, opa, tamo aqui. Os lanchinhos lá da saída. Os lanchinhos da saída, então, tipo, isso daí tem que voltar. Eu gostaria de estar no Secone aqui, das 7 da manhã até as 10, 11 horas da noite, lotado de criança, passando basquete. É que lá do lado tem aquela quadra também, né? Onde sempre eu vejo a molecadinha também batendo bola lá. É importante que você tenha esse desejo, manifeste isso e que encontre pessoas, né? Porque ninguém faz nada sozinho, que outras pessoas também possam abraçar essa ideia e colocar isso em prática. Eu achei, assim, um projeto muito bacana, que a criança tá aí, basta você mostrar um caminho para ela, realmente. Resgatar ela e mostrar que ela pode estar ali todos os dias, independente da idade, né? Porque muitas vezes, muito novo, de maneira nenhuma, muito velho, de maneira nenhuma. A gente fala que, lógico, para você formar um jogador, ele tem que estar com a base boa. Mas e aquele jogador que é esforçado e começa depois de velho, você apaga ele? Tudo bem que cada 10 você vai pôr 1, 2, mas tem esse 1, 2. Sim. Então você tem que dar um suportezinho para ele, ajudar. Eu acredito muito na oportunidade. Que nem com a pandemia, nós demos oportunidade para muitos jogadores aqui da cidade. Que antes não teve essa oportunidade. E eles falavam antes. Poxa, tivesse oportunidade lá atrás, tivesse. E muitos que estão agora não aproveitam. Ô Marininha, o futuro desse América aí, dessa equipe? Do time de adulto aí, a equipe que você... a gente tá falando bastante de base, de garotada. Sim. Mas e pra 2023? Você já deu uma novidade aí. Vai ter a casa de volta. E para competições que vocês estão planejando? Competições eu tô atrás de apoiadores e patrocinadores pra gente poder já começar o Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Brasileiro começa agora em janeiro para fevereiro, que é o da CBB. Ele seria um acesso para a NBB. Então, para mim, já disputar o primeiro ano, tá ali, porque ele é setorizado. Ele começa regionalmente, ele vai abrindo o leque. Entendi. Então você precisa de apoios, não é um campeonato barato. Tanto que a chancela dele é 200 mil só para participar. Sei. Então você tem que ter apoiadores. E nós estamos com esse projeto. Nós ficamos em quarto desse último Campeonato Paulista. Por detalhes, já era para ter pegado uma medalhinha ali, mas aconteceu no decorrer, perdemos nas últimas bolas. Que nem tá falando, não ganha ou perde, né? Mas manter essa base, tem os americanos já também para trazer. Tá. Tem um limite de estrangeiros? Três estrangeiros. Às vezes 2, às vezes 3, depende do campeonato. Mas 2 com certeza. Então, trazer americano para poder fazer aquele trabalho de divulgação. E esse campeonato brasileiro, ele é um custo elevado. Então, você entra... Porque você mexe com família. Quando você fala do adulto, você tem um jogador. Ele tem família, ele tem filhos. Você não pode oferecer um negócio que você não vai cumprir. É porque hoje, assim, pra gente deixar claro, tem a Secretaria de Esportes que colabora com o auxílio atleta. Sim. E aí, o restante vem de patrocinadores? Patrocinador, apoio. Tem o seu Isaías hoje da... pode até dizer aí, o pessoal do que tá com vocês. Que eu lembro quando... Um abração pra ele. Eu lembro quando o seu Marino ia lá na TV, ele levava a ficha técnica e um detalhe curioso, ele colocava o nome da equipe, né? Era América Sport Clube. Aquele nome completo, ainda tem. 3M, o NIP, Rodobens. A ficha técnica era gigante. O nosso hoje é América, o NIP Smel. Bacana. E a gente está dando sequência, então eu viabilizei o seguinte, qualquer ajuda é bem-vinda. Nós vamos divulgar, nós vamos fazer uniforme, nós vamos fazer mais de um uniforme, nós vamos distribuir, a gente vai divulgar nas empresas, nós vamos fazer aqueles vídeos de marketing. Nós temos um trabalho de marketing que a gente está trabalhando aí para poder implantar em 2023, que eu acredito que todos que forem apoiar vai gostar muito, porque as nossas mídias têm ficado um pouco aquém, né? Mas agora que esse boom do 2023, a gente vai mudar, vai fazer o Instagram mais ativo, o Facebook mais ativo. Porque redes sociais, você hoje vê... é o carro-chefe, não é? Exato, eu vejo de várias modalidades aqui da cidade, tudo que o pessoal movimenta. E começar a tentar transmitir com a parceria.
os jogos para poder viabilizar. E hoje você guarda, tá lá no YouTube para sempre. E isso é isso que eu tô dizendo. A questão material, né? A questão da internet, Marininho, eu vejo em outras modalidades também, o quanto isso está facilitando, não só para divulgar, para encontrar patrocinadores, para depois estar acompanhando isso, ou no ao vivo, ou naquilo que dá para ser assistido depois. Enfim, é um projeto que você colocando em prática e tem tudo literalmente para dar certo. E que nem esse ano de agora, de 2022, nós disputamos 6 campeonatos. Então, o ano que vem eu quero disputar pelo menos 8. Opa! Então, o brasileiro seria o 7º e mais um ali... Sei. Alternativo para ver porque como demanda gasto, custo, logística e tudo mais, então para ficar sério e cumprir com todos os compromissos tem que ter o pé no chão. Então quem quiser apoiar, ver os planos, ver quais são os campeonatos, o Paulista a gente joga no primeiro semestre, joga no segundo, tem os jogos regionais, tem os jogos abertos. Os jogos regionais a gente é medalhista, faz 21 anos que a gente ganha, a gente perdeu 3 vezes só. Olha! Do resto a gente foi campeão em todas. Jogos abertos a gente foi medalhista em quase todos. Então a gente tem uma história regional e estadual também de estar sempre ali. Que é o que a gente fala, né? O tirando leite de pedra. Beliscando os de cima, Não, né? mas eu tô vendo que você tá muito animado. É isso que o teu entusiasmo aqui de falar de projetos de 2023. Tem que estar, né? Isso, de uma certa forma, né, Marininha? Acaba estimulando os outros que estão ao teu lado. Fala, se o meu líder, ele tá com esse ânimo todo, então vamos abraçar que a tendência de chegar mais longe, ela é maior, ela existe. Então isso também é uma possibilidade, até pra você tá divulgando, tá passando isso pra frente, tá chamando pessoas pra praticar a modalidade, para ajudar, para patrocinar, para apoiar, enfim, esse tipo de situação, para mim, ela é muito envolvente. Eu penso assim, né? Já que você vai fazer, vamos mostrar o entusiasmo, porque é a minha vida. Nós estamos falando do basquete, nós estamos falando da minha vida. Então, por que não mostrar o tanto que é importante para mim? Porque o basquete sempre foi muito importante. E agora acaba sendo mais porque eu tenho todo um legado para dar sequência. Sim. Com todos... E eu falo... O sobrenome é pesado. E eu ainda brinco, eu tô cheirando leite. Tô errando pra caramba, mas querendo acertar, tirando os exemplos do meu avô e fazendo de uma maneira hoje mais moderna. Por quê? Não porque não deu certo atrás. Porque é uma outra situação, é um outro momento do mundo, né? Uhum. Então é trazer esse entusiasmo para que, poxa... Eu vou lá torcer. É que nem eu escuto muito pessoal falar, poxa, o patrocinador ali do rapaz, ele patrocina o time. Não, mas o que ele faz? Não, ele nem vem, não tem camisa. Não, o patrocinador nosso, senta dentro da quadra. Opa, isso é vai bacana. Vai pôr o uniforme, vai sentar dentro da quadra, vai participar, vai vivenciar o esporte. Ah, legal. Vivencia. Porque a ideia é trazer esses patrocinadores para também viajar com a gente. Opa, bacana. Por que não? Porque tá vivenciando o esporte. Nossa, todo final de semana eu vou viajar com o time. E fazer a nossa... Ter 2 ônibus para viajar com os atletas e com o pessoal. E aí legal. Abrir o leque para poder levar nossas torcidas. Automaticamente aumentar o número de torcedor, vai aumentar tudo. O número da categoria de base vai dobrar, o trabalho social vai aumentar. E a tendência é essa. Então eu sempre fico muito empolgado no início do ano, porque o início do ano é aquele negócio, né? Você já viu que você errou no ano anterior e o que você acertou, vamos espremer e vamos colocar em prática agora em 2023, que é um ano em aberto aí, né? Uma nova história para ser escrita de um livro aí. Bom, falar nisso, estamos chegando aqui no momento importante do programa, viu, Marininho? Eu te falei, manda uma foto pra mim, porque eu tô com um álbum aqui pra poder te colocar junto com outras personalidades do esporte. Então tá chegando o momento, deixa eu te passar aqui. E você ainda disse... Colar? Opa, você que pode colar. O nome do programa, você entendeu que é tudo bem ensaiado? Pode colar aqui. Pode colar, então pode. Aqui, ó. O número 7, tá o adesivo, você pode tirar. Cadê a câmera, né? Não, o Thiago tá aqui também. Aí, Thiago, isso aqui vai pro meu Insta, hein, cara? Ó. Olha a cara bonita, modelo ajuda, hein? O bigode bem trabalhado. Aí só você tirar o adesivinho? O adesivinho. E você me falou que o número 7 é o número da sorte? Então... Essa foi uma grande coincidência, porque eu na realidade não sabia, viu? Meu avô adorava o número 7, eu sempre gostei muito. E aqui, ó. Hoje eu jogo com a 11 porque o Joe roubou minha 7, viu, Joe? Marginal. E eu deixei de jogar porque o Joe é uma pessoa fantástica, né? Não posso nem falar. E hoje ele joga com a 7. E eu tenho jogado com a 11. Aí, ó.
Vamos lá. Marininho e Manela, você viu que você tá aí ficando do lado também de outras personalidades. É uma singela homenagem pra vocês aí que, na minha opinião, modesta opinião, fizeram e fazem muito pelo Ó, que esporte. beleza, ó. Aí, o que você achou aí? Ô, aqui, ó, lá do Julinho, ó. Vira, mostra pro Tiagão Aí, aqui, ó. Ó que dupla. Muito tempo representando a secretaria, nós dois ali, ó. Olha que beleza. Verdade, é fantástico aí a tua presença. E aquilo que eu te falei, te ver entusiasmado desse jeito. Você parece literalmente um menino que tá começando agora, pela tua alegria aqui que você demonstrou pra gente de levar essa modalidade, essa bandeira que é o basquete, que é esse esporte tão tradicional no nosso país, né? Um esporte que, como a gente falou, né? Já teve um momento de grandes conquistas. E vem ganhando seu espaço, né? Deu uma parada, mas agora tá voltando. Então a gente espera, e por isso que eu te dou parabéns, por essa força de vontade em carregar essa bandeira e continuar levando o nome da família Manela aí pra frente. Obrigado. Essa missão de carregar a família Manela pode deixar, né? Até a hora que eu montar o Instituto Marino Manela. E o museu vem E o museu vem junto, hein? Aí vai ficar ótimo. Ô Marininha, a gente tá chegando no final. Você quer deixar alguma última mensagem pras pessoas, aí o pessoal que gosta do esporte, algum recado individual também pra galera do basquete? Pessoal, bom... Essas aqui são suas, eu sou segurinhas aí. Aí sim, hein? Pessoal, ó, quem quiser colaborar com a gente, nós temos bastantes ideias novas, tanto na parte social, como na parte competitiva, tanto para criança de 6 a 15 anos, como para time adulto. Eu tô com um plano aí de montar também um espaço para ex-jogadores, para poder bater uma bola 2 vezes na semana e também não parar, tipo um espaço mais lúdico. Então a gente tem muito trabalho pela frente, eu vejo isso como o começo de uma caminhada, mais uma vez. E eu conto com o seu apoio. Qualquer ajuda, ela é bem-vinda. Poxa, eu não posso ajudar, mas eu conheço alguém que pode. Poxa, faz essa propaganda, entre em contato comigo, eu vou apresentar, a gente vai conversar, mostra a quadra, mostra onde você vai ficar sentado lá na hora do jogo, bonitinho, com o nosso uniforme. Porque é um momento esportivo muito bom, né, esse pós-pandemia. E agora é a hora de trazer esse pessoal para a quadra e com a reforma do Secone mostrar nossa casa nova, que as fotos vão ficar bonitas. Certo. Obrigado mais uma vez. Sucesso para vocês. E agradecer a todos os parceiros antigos, né? Agradecer a presença, o convite da minha presença aqui com o Djalma, amigo de longa data. Agradecer ao Nir pela parceria de anos. Seu Isaías aí, ó, muito obrigado. O senhor mora no meu coração, fez por mim mais que muitos da família. Falei para ele esse ano aí, foi muito bacana. E vamos dar sequência, que é o basquete em primeiro lugar. Tá certo. Sucesso pro Marininho. O Marininho é mais um dos personagens que veio aqui. O slogan do programa é esse, viu, Marininho? Pode são histórias. Não, e também são histórias de sonhos que se tornaram realidade. A sua mais do que nunca, né? Por tudo aquilo que você comentou aqui no nosso Pode Colar. O seu endereço, o seu podcast esportivo, todas as sextas-feiras, com um novo episódio, um novo personagem, uma nova história. A gente volta na semana que vem com muito mais pra você. Agradecendo ao Thiago, que tá aqui fazendo aí um grande trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai postar todos esses vídeos também aí no Instagram do Pode Colar. Nosso querido Ronaldo Atilano tá lá do outro lado do aquário, que colocou essa transmissão no ar pra você aí no Facebook, no Instagram. Também pra Vanusa Carvalho, que hoje deu WO. A nossa social media não veio, mas ela volta semana que vem. O Cristiano Abraão, que também hoje não pôde comparecer. Cristiano, que é seu grande parceirão também, né? Um abraço pra ele, não veio. O grande Cris e o William Castro, que tá lá em São Paulo, podendo acompanhar o nosso designer, ele que produziu aqui a tua figurinha, parabéns, viu? Ele que montou esse álbum. Então, um grande abraço pra você que nos acompanhou e esse episódio, lembrando pra vocês, podem acessar aí o nosso YouTube pra poder se inscrever. Pode Colar Podcast, você vai lá, se inscreve, é rapidinho e vai acompanhar esse episódio do Marininho e tantos outros aí, como Paulinho Pereira, Julinho Martins, Doroteia, Felipe Modesto, Oscar Godoy, o Jatobá, enfim, todas essas personalidades que já passaram por aqui. Além dos aplicativos aí de áudio, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music. Nós voltamos na semana que vem com uma nova história pra você. Forte abraço e até lá!